Grávida em segredo, o milionário encontra a ex no restaurante. Era uma noite típica de glamour no centro de São Paulo, onde as luzes brilhavam como estrelas numa cidade que nunca dorme. O elegante restaurante La Belle Époque, com seu ambiente sofisticado e música ao vivo, estava cheio de risos e conversas sussurradas. Eduardo, um jovem milionário, entrou com Vanessa, sua namorada, encantadora, mas com um olhar que refletia insegurança. Aquela noite tudo parecia perfeito, até que o destino resolveu pregar uma peça. Enquanto caminhavam em direção à mesa reservada, Eduardo congelou. Lá, na mesa de canto, estava Ana, sua ex-namorada, com uma barriga visivelmente crescente. O tempo pareceu parar. O batimento do coração de Eduardo ecoava em sua cabeça. Ele se lembrava dos bons momentos que compartilhara com Ana, do amor intenso e das promessas feitas em meio a desentendimentos que culminaram no término doloroso. O que ela está fazendo aqui? Pensou Rodrigo, sentindo um misto de... Ele sentiu uma onda de proteção, um impulso incontrolável de se aproximar. Vanessa percebeu o silêncio e seguiu a direção do olhar de Eduardo. O ciúme brotou em seu peito. Quem é ela? A pergunta não saiu da boca de Vanessa, mas seu rosto falou tudo. A tensão era palpável. Apenas um olhar e tudo estava em jogo. Como ela poderia saber que Ana não era apenas uma ex, mas uma parte do passado que Eduardo ainda não tinha enterrado? Ana olhou para Eduardo e seu olhar era carregado de dor e solidão. Você não deveria estar aqui. O pensamento corria pela mente de Eduardo enquanto ele sentia o peso da situação. Leandro, o homem que a engravidou, murmura com brutalidade no fundo de sua consciência. Ele sabia que Ana estava presa em um relacionamento controlador, e a ideia de que ela poderia estar sofrendo o angustia. Enquanto isso, a música suave ao fundo parecia rasgar o silêncio em 1.000.000 de pedaços. Vanessa, consumida pelo calor do ciúme, decidiu que era hora de agir. Em sua mente, a ideia de expor Eduardo, de mostrar ao mundo seu lado egoísta, apossou-se dela. Um vídeo antigo de Eduardo criticando projetos sociais, exibindo seu lado superficial, poderia ser a arma perfeita para arruinar tudo. Eu não posso deixar isso acontecer, decidiu ele, sentindo que a integridade e a proteção de Ana dependiam dele. Para ele, o dilema era simples, mas devastador. De um lado, havia o futuro incerto que poderia ter ao lado de Ana e seu filho. Do outro, entre a esperança e o medo, uma única pergunta pairava. Ele conseguiria encontrar o caminho de volta para o amor e a segurança? Ou se perderia em seus dilemas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As luzes do La Belle Époque pareciam mais ofuscantes do que nunca. Eduardo se sentia encolhido, como se a atmosfera do restaurante estivesse sufocando-o. O grito do lado de fora ainda reverberava em sua. E agora? O pensamento de Eduardo balançava entre promessas e inseguranças. Vanessa, ao seu lado, observava a cena com desdém, já alimentando um rancor gigante. O que ele via nos olhos de Ana não era apenas um eco do passado, mas também uma pergunta silenciosa, cheia de dor, como se ela implorasse por ajuda. Ele queria atravessar o espaço que os separava, mas o peso do momento o paralisava. Eduardo, o chamado brusco de Vanessa, quebrou a transcendência. Eu vou ao banheiro. E sem mais delongas, ela se afastou,
deixando-o à mercê de sua nova realidade. A tensão crescia. O grupo de pessoas ao redor parecia um espectador invisível e interessado. Um sussurro atravessou a mesa de Ana, e ela virou o olhar, como se soubesse que seu momento de se expor estava chegando. Eduardo respirou fundo e se dirigiu a ela. Ana. Sua voz saiu quase como um sussurro. O que ele deveria dizer? Desculpas, explicações? Mas antes que pudesse prosseguir, a porta do restaurante se abriu e um homem que Eduardo reconheceu imediatamente entrou. Leandro, o ex de Ana. Seu olhar feroz se fixou em Ana, e o que aconteceu a seguir ficaria na mente de todos. Leandro avançou, e a cena se congelou. O que você está fazendo aqui, Ana? Sua voz era uma explosão de raiva, ressoando como um raio que cortava a noite. Você não deveria estar aqui, com ele. O clima mudou radicalmente. Ana, pálida, segurou sua barriga como se fosse seu único abrigo. Eu não posso mais com você, Leandro. Deixa eu em paz. As palavras dela estavam carregadas de desespero. Mas Leandro não recuou. Ele se virou, os olhos fixos em Eduardo. E você, sempre se metendo onde não é chamado. Ele gesticulou proclamando. Ela está com um criminoso. Não sabe que ele faz parte do esquema que me fez perder tudo? O silêncio tomou conta. A música parou. As cabeças começaram a girar, as vozes murmurando, perguntas voando no ar como flechas. Eduardo se sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Um criminoso? Ele hesitou. Será que o passado de Eduardo estava prestes a ser exposto de maneira brutal? Leandro, cala a boca! Ana gritou, seu olhar passando de incrédulo a furioso. Você não tem ideia do que está falando. O desespero aumentava em Edu. O que estava acontecendo? Ele olhou para Vanessa com o coração acelerado. O que ela pensaria disso tudo? Leandro, em sua fúria, avançou ainda mais. Eu só quero o que é meu. Não vou deixar você escapar, Ana. Ele se aproximou, os músculos tensos como um predador prestes a atacar. Ana, em um misto de lágrimas e bravura, soltou uma frase que deixou todos sem palavras. Você não é o único que tem segredos. O seu não é só um crime, é uma traição. O ambiente instantaneamente se encheu de murmúrios chocados, como se um raio tivesse atingido a multidão. Eduardo ficou paralisado. O quê? Isso não pode ser verdade. Seu coração batia forte, cada batida ecoando em seu peito como um aviso de que tudo estava prestes a mudar novamente. O que mais Ana escondia? Quem era Leandro de verdade e como ele se encaixava na vida de Ana? As respostas pairavam no ar, e com cada olhar apreensivo, Eduardo começou a perceber que a vida que achou ter construído estava prestes a se desmoronar. O caos emocional estava apenas começando, e a única coisa que tinha certeza era que ninguém sairia ileso dessa noite. Eduardo ficou paralisado. O quê? Isso não pode ser verdade. O coração dele batia na garganta, como se quisesse escapar. O olhar de Ana tornou-se um misto de desespero e determinação. Mas antes que pudesse processar tudo, a porta do restaurante se abriu novamente, e dessa vez um barulho ensurdecedor ecoou. Um tiro. O pânico tomou conta do ambiente. Gritos, cadeiras caindo, pessoas correndo. Eduardo viu Leandro cambalear para trás, uma expressão de incredulidade estampada no rosto. As mãos dele se pressionaram contra o peito, agora manchadas de vermelho. Eduardo, em estado de choque, notou Ana com as mãos na boca, os olhos arregalados de ter. O homem colidiu contra a mesa onde estavam, derrubando pratos e copos. O tempo parecia ter desacelerado. As risadas e conversas que antes preenchiam o ar, agora transformadas em um grito coletivo de horror. Eduardo, ainda atordoado, percebeu que as pessoas ao redor estavam em estado de alucinação.
Vanessa, que havia entrado no banheiro momentos antes, voltou correndo, os olhos arregalados pela cena. Ela congelou ao ver o que aconteceu. O caos se espalhava como um vírus. Leandro caiu de joelhos, a expressão dele mudando de raiva para desespero. Ana, ele balbuciou, tentando encontrar palavras em meio ao seu próprio sangue. Eduardo sentiu o nó na garganta apertar, horrorizado. Ana se lançou para perto dele, mas Leandro a agarrou pelo pulso, puxando-a de volta. Não, você não pode deixar isso assim. O desespero tomou conta de seus olhos. Mas o impulso de proteção de Eduardo flutuava entre a vontade de afastar Leandro e a dúvida do que fazer. Você vai ficar bem, Leandro. Ana chorou, misturando a dor de um amor passado com a situação insuportável do presente. O desespero se espalhou no restaurante, as pessoas tentando encontrar uma saída, as mesas viradas, outros gritos se levantando. Vanessa, em um momento de raiva, confrontou Eduardo. É tudo sua culpa. Por que você não fez nada? A frustração dela ressoou como um golpe diante de tanta confusão. Vanessa, isso não é hora! Gritou Eduardo, sua voz cortante diante do caos. Ele não conseguia pensar claramente. As decisões tinham que ser rápidas. O grito de Ana, misturado ao som do alvoroço, parecia ecoar em sua mente, como um trovão. E então, do meio da multidão, alguém surgiu. Lucas, o melhor amigo de Eduardo, com um olhar determinado. Ele se lançou na direção de Leandro, na tentativa de ajudar. Fiquem todos calmos. Vai nos ajudar! E de alguma forma, ele parecia trazer um rastro de esperança. As luzes do restaurante apagaram e um silêncio cortante tomou conta do ambiente. Eduardo apenas conseguia pensar em como tudo se desmoronava em segundos. O que ele deveria dizer? Como poderia consertar aquilo? Ao mesmo tempo, ele se perguntava sobre o passado de Ana e seus segredos. Eduardo, promessas, Ana sussurrou, enquanto lágrimas deslizavam pelo rosto. O olhar dela parecia descrever um mundo inteiro. Neste momento, tudo o que Eduardo poderia fazer era perceber que havia mais em jogo do que apenas amores ou ciúmes. Havia vidas, segredos e uma verdade que parecia desmoronar. E quando parecia que tudo ia se acalmar, um segundo tiro soou, mais forte, mais fatal. Dessa vez era a voz de alguém, discreta, mas que ninguém esperava ouvir. Vou acabar com todos vocês. Não podem fugir do que fizemos. O terror se instalou, e o coração de Eduardo pulava dentro do peito, agora transbordando medo e incerteza. Ele percebeu que a noite, que começou com glamour, agora se transformava em um pesadelo. O que era real? Quem era Leandro realmente? E qual o papel de Ana nesse horror que se desenrolava? As perguntas eram tantas, e o futuro tinha se tornado uma sombra envolta em mistério. O que mais ainda estava por vir? Eduardo ficou paralisado. O que? Isso não pode ser verdade. O coração dele batia na garganta, como se quisesse escapar. O olhar de Ana tornou-se um misto de desespero e determinação. Mas antes que pudesse processar tudo, a porta do restaurante se abriu novamente. E dessa vez, um barulho ensurdecedor ecoou. Um tiro. O pânico tomou conta do ambiente. Gritos, cadeiras caindo, pessoas correndo. Eduardo viu Leandro cambalear para trás, uma expressão de incredulidade estampada no rosto. As mãos dele se pressionaram contra o peito, agora manchadas de vermelho. Eduardo, em estado de choque, notou Ana com as mãos na boca, os olhos arregalados de terror. Leandro! Ela gritou, seu corpo tremendo. O homem colidiu contra a mesa onde estavam, derrubando pratos e copos. O tempo parecia ter desacelerado. As risadas e conversas que antes preenchiam o ar, agora transformadas em um grito coletivo de horror. Eduardo, ainda atordoado, percebeu que as pessoas ao redor estavam em estado de alucinação. Vanessa, que havia entrado no banheiro momentos antes, voltou correndo, os olhos arregalados pela cena.
Ela congelou ao ver o que aconteceu. O caos se espalhava como um vírus. Eduardo, o que está acontecendo? Vanessa gritou, mas Eduardo não tinha palavras. O desespero começou a modelar suas ações. Enquanto isso, Ana se jogou perto de Leandro, mas as mãos dele a seguravam com força. Você não pode deixar isso assim. O desespero tomou conta de seus olhos. Ao ver a cena, Eduardo sentiu um impulso intenso, quase instintivo, de protegê-la. Ele estava prestes a se mover quando, de repente, um segundo tiro foi disparado. Um sujeito, de capuz, apareceu na entrada, sua arma empunhada como se mandasse no caos. Ninguém sai! A voz era obscura, ameaçadora. A sensação de um pesadelo irreal comandou o espaço. Leandro, agora caído no chão, parecia perder a consciência, e Ana estava em um misto de lágrimas e desespero, tentando alcançar seu ex-namorado. Eduardo olhou em volta, as pessoas se empurrando em pânico. Fiquem calmos! Lucas, o melhor amigo de Eduardo, tinha surgido, mas sua voz foi engolida pelo desespero coletivo. O sujeito de capuz olhava para todos, como um predador em sua caça. O momento estava longe de ser controlado. Você não pode nos fazer mal, Eduardo gritou, tentando ser a voz da razão, mas sentiu o coração acelerado, como um tambor ensurdecedor. O homem apenas riu, um sorriso que não chegava aos olhos, um vazio perturbador que gelava a espinha de todos. Você ainda não entendeu? O jogo apenas começou. Então, no meio do caos, Ana se virou para Eduardo. Ele não é apenas um criminoso, ele sabe a verdade. Cada palavra dela parecia um peso, revelando segredos ainda mais perturbadores. Eduardo sentiu seu coração disparar. O que ela queria dizer? Como uma bomba prestes a explodir. A revelação pairava no ar como um cadáver insepulto. Eu sabia que ele tinha um negócio com Leandro. Mas Ed, isso não é só sobre eles. Ana estava sem conseguir respirar, o medo transbordando de sua voz. 8 meses atrás eu descobri algo. Leandro não era apenas uma vítima nesse jogo. No meio das revelações, o homem do capuz riu, uma risada sinistra que ecoou pelo ambiente. Vejo que ele finalmente admitiu. A verdade sempre vem à tona mesmo, não é, Ana? Eduardo sentiu seu corpo se sacudir. O que você está dizendo? Ele se aproximou, revelando que a bomba que Ana estava prestes a soltar poderia mudá-lo para sempre. Ana respirou fundo. Leandro trabalhou comigo em um esquema muito maior do que você pode imaginar. E eu sou parte dele. As palavras dela caíram como uma ficha. O choque emanava pelo corpo de Eduardo enquanto a confusão se tornava realidade. Como assim? Você estava com ele o tempo todo? A traição doía. O sujeito do capuz olhava para eles com satisfação, quase como um diretor de um filme de terror, aproveitando o espetáculo. Sabia que ele poderia ser um problema para nós. O homem gritou, e o ambiente ficou em um silêncio sepulcral. Os sussurros da multidão se tornaram sussurros da dúvida. Você prometeu que nunca mais faria isso. Ana chorava, puxando a barriga, como se quisesse proteger o que estava por vir. Eduardo se sentia perdido entre a mulher amada e a terrível verdade. O capuz estava prestes a disparar novamente, e Eduardo, em um último esforço, improvisou um movimento desesperado para proteger Ana. As perguntas pairavam no ar, e a história que ele pensava conhecer se desintegrava em 1000 pedaços. O que mais ele não sabia? O futuro nunca pareceu tão incerto. Eduardo ficou paralisado. Isso não pode ser verdade. O coração dele batia na garganta, como se quisesse escapar. O olhar de Ana tornou-se um misto de desespero e determinação. Mas antes que pudesse processar tudo, a porta do restaurante se abriu novamente, e dessa vez um barulho ensurdecedor ecoou. Um tiro. O pânico tomou conta do ambiente. Gritos,
cadeiras caindo, pessoas correndo. Eduardo viu Leandro cambalear para trás, uma expressão de incredulidade estampada no rosto. As mãos dele se pressionaram contra o peito, agora manchadas de vermelho. Eduardo em estado de choque. Notou Ana com as mãos na boca, os olhos arregalados de terror. Leandro! Ela gritou, seu corpo tremendo. O homem colidiu contra a mesa onde estavam, derrubando pratos e copos. O tempo parecia ter desacelerado. As risadas e conversas que antes preenchiam o ar, agora transformadas em um grito coletivo de horror. Eduardo, ainda atordoado, percebeu que as pessoas ao redor estavam em estado de alucinação. Vanessa, que havia entrado no banheiro momentos antes, voltou correndo, os olhos arregalados pela cena. Ela congelou ao ver o que aconteceu. O caos se espalhava como um vírus. Eduardo, o que está acontecendo? Vanessa gritou, mas Eduardo não tinha palavras. O desespero começou a moldar suas ações. Enquanto isso, Ana se jogou perto de Leandro, mas as mãos dele a seguravam com força. Você não pode deixar isso assim. O desespero tomou conta de seus olhos. Ao ver a cena, Eduardo sentiu um impulso intenso, quase instintivo de protegê-la. Ele estava prestes a se mover quando, de repente, um segundo tiro foi disparado. Um sujeito de capuz apareceu na entrada, sua arma empunhada como se mandasse no caos. Ninguém sai. A voz era obscura, ameaçadora. A sensação de um pesadelo irreal comandou o espaço. Leandro, agora caído no chão, parecia perder a consciência, e Ana estava em um misto de lágrimas e desespero, tentando alcançar seu ex-namorado. Eduardo olhou em volta, as pessoas se empurrando em pânico. Fiquem calmos! Lucas, o melhor amigo de Eduardo, tinha surgido, mas sua voz foi engolida pelo desespero coletivo. O sujeito de capuz olhava para todos, como um predador em sua caça. O momento estava longe de ser controlado. Você não pode nos fazer mal, Eduardo gritou, tentando ser a voz da razão, mas sentia o coração acelerado, como um tambor ensurdecedor. O homem apenas riu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Um vazio perturbador que gelava a espinha de todos. Você ainda não entendeu? O jogo apenas começou. Então, no meio do caos, Ana se virou para Eduardo. Ele não é apenas um criminoso, ele sabe a verdade. Cada palavra dela parecia um peso, revelando segredos ainda mais perturbadores. Eduardo sentiu seu coração disparar. O que ela queria dizer? Como uma bomba prestes a explodir, a revelação pairava no ar como um cadáver insepulto. Eu sabia que ele tinha um negócio com Leandro, mas Ed, isso não é só sobre eles. Ana estava sem conseguir respirar, o medo transbordando de sua voz. 8 meses atrás, eu descobri algo. Leandro não era apenas uma vítima nesse jogo. No meio das revelações, o homem do capuz riu, uma risada sinistra que ecoou pelo ambiente. Vejo que ele finalmente admitiu. A verdade sempre vem à tona mesmo, não é, Ana? Eduardo sentiu seu corpo se sacudir. O que você está dizendo? Ele se aproximou, revelando que a bomba que Ana estava prestes a soltar poderia mudá-lo para sempre. Ana respirou fundo. Leandro trabalhou comigo em um esquema, e eu sou mais do que você imagina. As palavras dela caíram como uma ficha. Naquele instante, a mente de Eduardo virou um furacão de confusão. Como assim? Você estava com ele o tempo todo? Mas a verdade começou a emergir, e o sujeito de capuz olhava para eles com satisfação, quase como um diretor de um filme de terror. Sabia que o amor de vocês não passaria. Você é a pessoa mais ingênua que conheço, Ana. Então, como uma carta virada, a cereja do bolo foi a declaração que ninguém esperava. Eduardo, eu sou a irmã de Leandro. Fui adotada por outra família, mas aqui estou, unindo essas histórias em um jogo muito mais sombrio. O ar ficou pesado. Eduardo estava tão perdido que começou a sentir a cabeça girar. Irmã? O que você quer dizer com isso?
Ela olhou nos olhos dele. Suas lágrimas misturadas a raiva e dor. Eu não estava contra ele o tempo todo. Nós estávamos manipulando essa situação juntos para reunir nossa família, para descobrir quem realmente fez mal à nossa mãe. Eduardo engoliu em seco. O mundo dele se desmoronava. O que ele pensou ser um amor verdadeiro agora parecia cercado de mentiras. Tudo o que ele conhecia estava prestes a mudar completamente. E quando parecia que tudo ia sair do controle, um terceiro tiro ecoou pela sala. E desta vez, um grito cortante veio de perto. Era Vanessa, a mão no peito. Seus olhos se perderam na escuridão e a cena tornou-se um verdadeiro pesadelo. Eduardo ficou paralisado. O que mais estava prestes a aflorear naquele campo de dor e confusão? O que mais ele não sabia? Eduardo ficou paralisado. Isso não pode ser verdade. O coração dele batia na garganta, como se quisesse escapar. O olhar de Ana tornou-se um misto de desespero e determinação. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortante ecoou pela sala. Era Vanessa, a mão no peito, caindo para trás, seus olhos cheios de desespero e confusão. Não, não, não! Eduardo gritou, correndo até ela. O pânico tomava conta. Vanessa estava no chão, a blusa manchada de vermelho. Ana, que havia revelado segredos tão profundos, agora olhava para Eduardo com horror. Eduardo, o que está acontecendo? As palavras dela eram um sussurro, quase uma súplica. Enquanto isso, o sujeito de capuz se dirigia a eles, rindo de maneira sombria. Viram? Tudo isso é culpa de vocês. Estão todos enredados em um jogo que não entendem. As risadas dele ecoavam enquanto ele gesticulava. Como se estivesse em um palco, revelando um espetáculo trágico. O restaurante, que antes era um lugar de celebração, agora se tornara um campo de batalha emocional. Eduardo se agachou ao lado de Vanessa, segurando sua mão. Desculpa, por favor, não. A voz dele tremia, o peito apertado. Os olhos de Vanessa se encontraram com os dele, cheios de dor, mas havia algo a mais lá. Uma centelha de algo que ele nunca pensou que veria. Um traço de alívio ou algo mais? Você não! Foi você quem? Os pensamentos de Eduardo se misturavam. O que ela queria dizer? Antes que pudesse entender, a porta do restaurante arrombou. A polícia, gritando ordens, entrou em ação. Sirenes piscando, e a sensação de caos aumentava. Todo mundo no chão. Uma voz ressoou, hunda e autoritária. E o sujeito de capuz virou-se para o lado, tentando escapar. Mas algo inesperado aconteceu. Ana o puxou pelo braço. Não, espera! Ela gritou, e o olhar dela era uma tempestade de emoções. Um momento de conexão entre os dois, como se de repente eles tivessem feito uma aliança. Ele sabe mais do que está dizendo. Ele não é apenas um criminoso. Eduardo não conseguia acompanhar. O que estava acontecendo? O homem de capuz hesitou, lançando um olhar para Ana. E esse microsegundo foi o suficiente para Eduardo perceber que Ana tinha um plano, uma ideia. Mas as palavras dela saíam como um sussurro entre os gritos. Leandro, é mais do que você imagina. E eu também. Ela estava se abrindo ainda mais, e de repente, outro tiro ecoou. A polícia disparou. Todos gritaram, e o ambiente virou um furacão. Eduardo sentiu a adrenalina disparar, enquanto se lançava ao chão, puxando Vanessa junto. Fica comigo, por favor. Mas o olhar de Vanessa estava distante, e ele começava a sentir que talvez não tivesse um futuro ao lado dela. A confusão esgotava as forças de Eduardo. O que estava acontecendo entre Ana e o sujeito de capuz? Ele viu o homem de capuz descer a arma para o chão, quase como se estivesse se rendendo. Mas, em vez de desistir, ele gritou: Você nunca vai saber a verdade que todos nós estamos escondendo. E antes que alguém pudesse agir, ele deu uma volta e se dirigiu para a saída. Parem! Gritou um dos policiais. Mas era tarde demais. Ele desapareceu na noite.
e toda a tensão que antes preenchia o espaço evaporou, deixando apenas o eco dos gritos e o desespero. Eduardo olhou para Ana, que agora estava de pé, os olhos brilhando com uma determinação que ele nunca tinha visto. Nós precisamos correr, disse ela. Eles vão vir atrás de mim. Por quê? Ele perguntou, cada vez mais confuso. O que mais estava escondido? As respostas pareciam se multiplicar. Ana aproximou-se dele, o olhar carregado de segredos e verdades ainda não reveladas. Eduardo, eu fiz algo que pode mudar tudo. Algo com o qual todos nós estaremos envolvidos. Minha vida nunca foi o que você pensa. Mas antes que ela pudesse explicar, Eduardo sentiu um aperto no peito. O que ele realmente sabia sobre Ana? O que mais estava por vir? O ambiente estava se desmoronando, e a única certeza que tinha era que essa noite só poderia piorar. Uma onda de desespero e incerteza levou a perguntar se ainda restava algum refúgio seguro. E ao olharem para a confusão ao redor, mais uma vez, Eduardo se sentia à deriva. Segredos, traições e um futuro incerto. O que mais ainda viria à tona? O que realmente significava aquela conexão entre eles? Ele só conseguia pensar que a verdade estava prestes a explodir, e ele tinha que se preparar para a próxima tempestade que se desenhava no horizonte. Eduardo ficou paralisado. O que? Isso não pode ser verdade. O coração dele batia na garganta, como se quisesse escapar. O olhar de Ana tornou-se um misto de desespero e determinação. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortante ecoou pela sala. Era Vanessa, a mão no peito, caindo para trás, seus olhos cheios de desespero e confusão. Não, não, não! Eduardo gritou, correndo até ela. O pânico tomou conta. Vanessa estava no chão, a blusa manchada de vermelho. Ana, que havia revelado segredos tão profundos, agora olhava para Eduardo com horror. Eduardo, o que está acontecendo? As palavras dela eram um sussurro, quase uma súplica. Enquanto isso, o sujeito de capuz se dirigia a eles, rindo de maneira sombria. Viram? Tudo isso é culpa de vocês. Estão todos enredados em um jogo que não entendem. As risadas dele ecoavam enquanto ele gesticulava, como se estivesse em um palco, revelando um espetáculo trágico. O restaurante, que antes era um lugar de celebração, agora se tornara um campo de batalha emocional. Eduardo se agachou ao lado de Vanessa, segurando sua mão. Desculpa, por favor, não. A voz dele tremia, o peito apertado. Os olhos de Vanessa se encontraram com os dele, cheios de dor. Mas havia algo a mais lá. Uma centelha de algo que ele nunca pensou que veria. Um traço de alívio? Ou algo mais? Você não. Foi você quem... Os pensamentos de Eduardo se misturavam. O que ela queria dizer? Antes que pudesse entender, a porta do restaurante arrombou. A polícia, gritando ordens, entrou em ação. Sirenes, luzes piscando e a sensação de caos aumentava. Todo mundo no chão. Uma voz ressoou profunda e autoritária, e o sujeito de capuz virou-se para o lado, tentando escapar. Mas algo inesperado aconteceu. Ana o puxou pelo braço. Não, espera! Ela gritou, e o olhar dela era uma tempestade de emoções. Um momento de conexão entre os dois, como se de repente eles tivessem feito uma aliança. Ele sabe mais do que está dizendo. Ele não é apenas um criminoso. Eduardo não conseguia acompanhar. O que estava acontecendo? O homem de capuz hesitou, lançando o olhar para Ana. E esse microsegundo foi o suficiente para Eduardo perceber que Ana tinha um plano, uma ideia. Mas as palavras dela saíam como um sussurro entre os gritos. Leandro, é mais do que você imagina. E eu também. Ela estava se abrindo ainda mais e, de repente, outro tiro ecoou. A polícia disparou. Todos gritaram e o ambiente virou um furacão. Eduardo sentiu a adrenalina disparar, enquanto se lançava ao chão, puxando Vanessa junto.
Fica comigo, por favor. Mas o olhar de Vanessa estava distante, e ele começava a sentir que talvez não tivesse um futuro ao lado dela. A confusão esgotava as forças de Eduardo. O que estava acontecendo entre Ana e o sujeito de capuz? Ele viu o homem de capuz descer a arma para o chão, quase como se estivesse se rendendo. Mas, em vez de desistir, ele gritou: "Você nunca vai saber a verdade que todos nós estamos escondendo." E antes que alguém pudesse agir, ele deu uma volta e se dirigiu para a saída. "Parem!" gritou um dos policiais. Mas era tarde demais. Ele desapareceu na noite e toda a tensão que antes preenchia o espaço evaporou, deixando apenas o eco dos gritos e o desespero. Eduardo olhou para Ana, que agora estava de pé, os olhos brilhando com uma determinação que ele nunca tinha visto. "Nós precisamos correr", disse ela. "Eles vão vir atrás de mim." O que mais estava escondido? As respostas pareciam se multiplicar. Ana aproximou-se dele, o olhar carregado de segredos e verdades ainda não reveladas. "Eduardo, eu fiz algo que pode mudar tudo. Algo com o qual todos nós estaremos envolvidos. Minha vida nunca foi o que você pensa." Antes que ele pudesse perguntar mais, um grupo de pessoas entrou gritando. Eduardo reconheceu os rostos. Eram amigos de Ana, todos pálidos e assustados. E logo, o que parecia um simples resgate se transformou em uma cena de desespero. "Você não sabe do que ele é capaz, Ana," um deles gritou. Então, um dos amigos puxou uma grande caixa de papelão da entrada. "É isso. Precisamos fazer isso agora." O que havia dentro? Eduardo se aproximou, seus instintos gritando para que ele tivesse cuidado. Mas foi no momento em que a caixa se abriu que a verdade devassadora emergiu. Dentro dela, centenas de documentos foram expostos, revelando um esquema criminoso muito maior do que tudo que já presenciou. Mas o mais chocante foi o que estava bem no meio: uma foto de Ana com um sorriso radiante ao lado de Leandro. E não era apenas isso. No fundo, um nome familiar: Eduardo Silva. "Ana, você estava por trás disso?" No instante em que o pensamento ecoou na mente dele, um nó se formou em seu estômago. A imagem daquela mulher, que parecia tão cheia de amor e esperança, agora era a sombra de algo muito mais obscuro. Ela não respondeu, mas o olhar dela estava cheio de desespero. "Não foi o que você pensa. Eu não tive escolha." Mas isso não era suficiente. O chão sob seus pés se desmoronava, e aquele amor, antes tão vibrante, agora estava manchado pela traição. O grito do sujeito de capuz ainda ecoava na mente de Eduardo. "Vocês nunca vão saber a verdade." E de repente, a verdade não era apenas uma questão de Leandro, mas de todos eles. O que mais estava escondido? E como isso afetaria o futuro deles? Antes que pudesse processar, um novo alerta quebrava o momento. "A polícia está chegando. Vamos!" E enquanto corria, o coração de Eduardo se apertava. A noite que começou tão glamourosa, agora se tornava um labirinto de segredos e traições. O que ele realmente sabia sobre Ana? E qual seria o próximo movimento dela? Eduardo olhou para Ana, nervoso. "Nós precisamos correr." A pressão estava insuportável. O som das sirenes aumentava, enquanto ele segurava a mão de Vanessa, tremendo. O sangue manchava a roupa dela, e a expressão dela se tornava cada vez mais vazia a cada instante. "Fica comigo," ele disse, a voz embargada pela urgência e pelo medo. Mas Vanessa parecia distante, lutando contra a dor que a consumia. Ana puxou Eduardo pela mão. "Vamos! Não podemos ficar aqui." A determinação no rosto dela era misturada com desespero. Eles começaram a correr, as pessoas ao redor empurrando-se em pânico. O restaurante estava em caos, e a luz piscante da polícia deixava tudo mais surreal. Enquanto corriam para a saída, Eduardo olhou para trás uma última vez. Algo no olhar de Ana o intrigava.
O que você quis dizer antes? Sobre a verdade? O que está acontecendo? Ela hesitou, mas enquanto os dois atravessavam o salão, o barulho da confusão parecia se apagar por um instante. Ela respirou fundo e sussurrou: "São as coisas que você não sabe sobre mim. Eu não sou quem você pensa." Eduardo parou, olhos arregalados. "O que você quer dizer?" Seu coração parecia ter parado. Antes que Ana pudesse responder, um grito cortou o ar, vindo do lado de fora. "Pare! Ninguém sai!" A voz era grave e poderosa. Os policiais chegaram com armas em punho, o que fez todo mundo se agachar, apavorado. O ambiente estava tomado pelo terror. No entanto, Ana estava estranhamente calma. "Eduardo, tenho que te contar antes que esteja tarde." O tom dela mudou. Algo profundo se esboçava. Ela o puxou para um canto, longe da agitação. "Aqui, escute," Ana sussurrou, os olhos brilhando com intensidade. "Leandro não é só um criminoso. Ele me forçou a fazer coisas. Eu supostamente trabalhei para ele. Mas você precisa saber a verdade. E isso é maior do que nós." Eduardo estava tão concentrado no que ouvia que quase não notou quando a porta do restaurante se abriu com um estrondo. Ele virou-se ao ouvir o barulho e ficou paralisado. Era uma figura que ele não esperava ver. A mãe de Ana. "Você vai se meter em mais problemas, Ana?" disse ela, a voz carregada de preocupação. Mas a expressão de Ana era diferente, uma mistura de raiva e alívio. "Você não entende. É mais complicado do que parece," Ana gritou, e a tensão entre as duas mulheres era palpável. Eduardo não sabia o que pensar. A mãe de Ana estava ali. Mas a revelação tornava-se mais intensa. "Mãe, você nunca me disse a verdade sobre o nosso passado. Eu não sou só sua filha. Eu sou parte dessa história, parte do que eles estão fazendo." O momento congelou. A mãe ficou sem palavras, e Eduardo sentiu um aperto no peito. "O que você quer dizer com isso?" Ele estava confuso. O caos interno começava a explodir. "Eduardo, eu sou filha de alguém que está envolvido no esquema que Leandro representa." Ana gritou, as palavras caindo como pedras. O impacto foi devastador. "Eu nunca queria que você soubesse, mas eu não posso mais esconder." Os olhos de Eduardo se arregalaram, e sua mente girava. Como assim ela era parte disso tudo? A noite, que já era um pesadelo, agora se tornava um labirinto de traições e segredos. A mulher que ele gostava, a mulher que estava carregando seu filho, era parte do que parecia ser um crime muito maior. "O que mais você não me contou?" ele perguntou, com a voz quase um sussurro de dor. "Temos que sair. Agora!" Ana insistiu. Mas tinha algo em sua voz que fazia Eduardo hesitar. A mãe de Ana parecia perdida. O olhar de desespero se misturava à esperança. Antes que qualquer um pudesse se mover, um novo som estrondoso ecoou. Era uma explosão vinda da cozinha. As chamas começaram a se alastrar. O pânico tomou conta novamente, e a confusão explodiu. Gritos, correria, e o restaurante se tornava um inferno. "Eduardo, vamos!" Ana gritou, mas o medo se misturou à incerteza. A verdade que ela acabara de revelar mudara tudo em um instante. Ele precisava decidir: seguir Ana e enfrentar essa nova realidade aterrorizante ou encontrar uma forma de escapar desse pesadelo. O caos estava tomando conta de tudo, enquanto a fumaça começava a sufocar o ar ao redor. A única certeza era que a vida de todos iria mudar para sempre. Ele olhou nos olhos de Ana uma última vez. "Você realmente ama este filho? Ou isso é apenas parte do plano?" Ele precisava saber. O fogo estava se aproximando. A verdade que parecia tão clara agora se tornava um quebra-cabeça sem solução. O que fazer? A única coisa que ele sabia era que o futuro estava prestes a se revelar de uma forma inimaginável.
Eduardo olhou para Ana, nervoso. Nós precisamos correr. A pressão estava insuportável. O som das sirenes aumentava enquanto ele segurava a mão de Vanessa, tremendo. O sangue manchava a roupa dela, e a expressão dela se tornava cada vez mais vazia a cada instante. Fica comigo, ele disse, a voz embargada pela urgência e pelo medo. Mas Vanessa parecia distante, lutando contra a dor que a consumia. Ana puxou Eduardo pela mão. Vamos! Não podemos ficar aqui! A determinação no rosto dela era misturada com desespero. Eles começaram a correr, as pessoas ao redor empurrando-se em pânico. O restaurante estava em caos, e a luz piscante da polícia deixava tudo mais surreal. Enquanto corriam para a saída, Eduardo olhou para trás uma última vez. Algo no olhar de Ana o intrigava. O que você quis dizer antes? Sobre a verdade? O que está acontecendo? Ela hesitou, mas enquanto os dois atravessavam o salão, o barulho da confusão parecia se apagar por um instante. Ela respirou fundo e sussurrou. São as coisas que você não sabe sobre mim. Eu não sou quem você pensa. Eduardo parou, olhos arregalados. O que você quer dizer? Seu coração parecia ter parado. Antes que Ana pudesse responder, um grito cortou o ar. A mãe de Ana entrou, o rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Você vai se meter em mais problemas, Ana, disse ela, a voz carregada de preocupação. Mas a expressão de Ana era diferente, uma mistura de raiva e alívio. Você não entende. É mais complicado do que parece, Ana gritou, e a tensão entre as duas era palpável. Eduardo não sabia o que pensar. A mãe de Ana estava ali, mas a revelação tornava-se mais intensa. Mãe, você nunca me disse a verdade sobre o nosso passado. Eu não sou só sua filha. Eu sou parte dessa história, parte do que eles estão fazendo. O momento congelou. A mãe ficou sem palavras, e Eduardo sentiu um aperto no peito. O que você quer dizer com isso? Ele estava confuso. Eduardo, eu sou filha de alguém que está envolvido no esquema que Leandro representa. Ana gritou, as palavras caindo como pedras. O impacto foi devastador. Eu nunca queria que você soubesse, mas eu não posso mais esconder. Os olhos de Eduardo se arregalaram, e sua mente girava. Como assim ela era parte disso tudo? A noite, que já era um pesadelo, agora se tornava um labirinto de traições e segredos. A mulher que ele gostava, a mulher que estava carregando seu filho, era parte do que parecia ser um crime muito maior. O que mais você não me contou? Ele perguntou com a voz quase um sussurro de dor. Temos que sair. Agora! Ana insistiu, mas tinha algo em sua voz que fazia Eduardo hesitar. A mãe de Ana parecia perdida. O olhar de desespero se misturava à esperança. Antes que qualquer um pudesse se mover, um novo som estrondoso ecoou. Era uma explosão vinda da cozinha. As chamas começaram a se alastrar. O pânico tomou conta novamente, e a confusão explodiu. Gritos, correria, e o restaurante se tornava um inferno. Eduardo, vamos! Ana gritou, mas o medo se misturou à incerteza. A verdade que ela acabara de revelar mudara tudo em um instante. Ele precisava decidir, seguir Ana e enfrentar essa nova realidade aterrorizante ou encontrar uma forma de escapar desse pesadelo. O caos estava tomando conta de tudo, enquanto a fumaça começava a sufocar o ar ao redor. A única certeza era que a vida de todos iria mudar para sempre. Ele olhou nos olhos de Ana uma última vez. Você realmente ama este filho? Ou isso é apenas parte do plano? Ele precisava saber. O fogo estava se aproximando. A verdade que parecia tão clara agora se tornava um quebra-cabeça sem solução. O que fazer? A única coisa que ele sabia era que o futuro estava prestes a se revelar de uma forma inimaginável. A mãe de Ana deu um passo à frente, com lágrimas nos olhos. Você não pode sair assim, Ana. E então, num movimento rápido, ela puxou algo do bolso.
uma arma. O coração de Eduardo disparou. Mãe, não! Sei que você está envolvida em algo muito mais profundo, filha. Mas agora precisamos proteger nossa família. O olhar de Ana se encheu de horror. O que você está fazendo? Naquele instante, tudo pareceu congelar. Os gritos, o calor do fogo, até mesmo a fumaça pararam. Como se o tempo tivesse decidido fazer uma pausa drástica. Eduardo sentiu que seu mundo estava desmoronando. A mulher que ele amava estava sobre uma tragédia, endereçando uma verdade que não compreendia. A mãe de Ana estava prestes a fazer uma escolha que mudaria tudo. Não toque nela! Eduardo gritou, tentando se colocar entre as duas. Mas seu corpo estava congelado de medo. E enquanto a situação chegava ao clímax, outro som se abateu sobre todos. Um tiro. Mas não foi dirigido a ninguém ali. O barulho veio de fora, de uma voz conhecida e aterrorizante. Cheguei para acabar com tudo. Vocês pensaram que poderiam escapar tão facilmente? Era Leandro, e seu olhar estava cheio de fúria. O castelo de cartas que eles estavam tentando sustentar começou a desmoronar. O que mais ainda estava por vir? Quem estava realmente no controle dessa história? E qual seria o preço para todos? Enquanto o fogo se alastrava, Eduardo percebeu que a verdade poderia ser ainda mais devastadora do que imaginava. Eduardo estava paralisado. Não, isso não pode estar acontecendo. Sua mente girava, confusa e atordoada. A explosão atrás deles iluminou o restaurante, lançando sombras dançantes nas paredes, enquanto a fumaça começava a se espalhar. Ele olhou para Ana, os olhos dela cheios de desespero. Precisamos ir, agora! O que você queria dizer? Ele perguntou, embora a urgência o acometesse. A mãe de Ana estava em choque. A arma em sua mão tremia. Todos estavam em constante movimento, e Eduardo sentiu o tempo desacelerar. Eduardo, você precisa entender. Eu não sou quem você imagina. Ana exclamou, desespero em sua voz. O olhar dela dizia tudo, era um apelo, uma súplica pela verdade que estava prestes a se desvelar. Leandro estava ali, pronto para acabar com tudo, um símbolo de um passado que eles não podiam ignorar. Você não deveria estar aqui. Você não devia ter voltado. Eduardo gritou, a adrenalina correndo em suas veias. E você vai descobrir que essa história não é sobre você, Eduardo. Leandro gritou em resposta, dando um passo à frente. O rosto dele estava contorcido de raiva e dor. A fúria refletia um jogo muito maior do que eles imaginavam. O ambiente estava pegando fogo e a tensão era quase palpável. As sirenes da polícia se aproximando faziam o coração acelerar ainda mais. Ana olhou para sua mãe. Precisamos acabar com isso agora. Deixa que eu me encarrego disso, Ana. Gritou a mãe, mas Ana interveio. Não, você não pode. O choque entre elas era como aço colidindo, e Eduardo sentiu que o tempo estava se esvaindo. E então, no meio do caos, a voz de Ana ecoou. Eu sou filha de um dos líderes nesse esquema, mas eu fugi. Eu não pedi por isso. Cada palavra dela era como uma flecha cravada no coração dele. Eduardo ficou sem palavras. A revelação mudava tudo. Você não contou nada sobre isso. A dor na voz dele era evidente. O fogo estava se espalhando e a verdade que ele tanto buscava agora se misturava ao cheiro de fumaça. A sala estava cheia de gritos, mas tudo que ele podia ouvir era seu próprio coração acelerado. Antes que a situação piorasse, Ana deu um passo à frente. Eduardo, eu quero fazer isso da maneira certa, mas preciso de você ao meu lado. A mãe de Ana, ainda segurando a arma, estava em conflito. Filha, você tem certeza? Esse caminho é perigoso. O medo dela era real. E Eduardo podia sentir a pressão crescendo em torno de todos. Eu não tenho escolha, mãe. Ana respondeu,
A voz firme. O que estava em jogo era gigante, e eles estavam em uma encruzilhada. Leandro estava prestes a disparar. Seus olhos estavam fixos em Ana, mas Eduardo estava lá, e a força do seu amor pelos dois se manifestou. Não! Você não tocará nela! Ele se lançou na frente de Ana enquanto o som da sirene se aproximava, quase um presságio de esperança no horizonte. E então, tudo começou a se despedaçar ao redor deles. Um novo tiro ecoou, mas dessa vez um grupo de oficiais da lei irrompeu pela entrada. Polícia, soltem as armas! O clima mudou instantaneamente. O sujeito de capuz hesitou. O medo no olhar dele agora se revelava. Eduardo não tinha certeza do que aconteceria a seguir. As vozes da polícia ressoavam, e ele sentiu um nó na garganta. A vida que ele imaginou havia desmoronado. A mulher que estava carregando seu filho, as verdades ocultas. Tudo oscilava entre amor e traição. Quando finalmente o silêncio tomou conta, Eduardo olhou para Ana. Sua decisão foi nítida. Vamos juntos, não importa o que aconteça. E na união dos olhares, um brilho de esperança fulgurou. A última cena era uma mistura de incerteza e emoção. 3 corações em um mar de confusão, mas unidos. Enquanto as luzes da polícia piscavam e as chamas ao fundo tremulavam entre a fumaça e os gritos, Eduardo sussurrou: "Estamos juntos nisso." E, com isso, a história deles ainda estava longe de acabar. Agora você precisa agir. Se inscreva imediatamente neste canal para não perder nossas próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que histórias como essa continuem. Não perca tempo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer como tudo termina. Este é o momento para demonstrar seu apoio.